são as professoras Joyce Ribeiro Machado e Flávia Pimenta de Souza Carcanholo. A Joyce, ela estudou pedagogia na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus Marília, Unesp de Marília, fez lá também o seu mestrado e o seu doutorado. E ela sempre estudou, sempre focou nas áreas do ensino da leitura, estratégias de leitura, literatura infantil, formação de professores nos anos iniciais do ensino fundamental. E a Flávia Pimenta de Souza Carcanholo, ela possui pedagogia pela Universidade Metodista de Piracicaba, especialização em psicopedagogia pela Faculdade Católica de Uberlândia e mestrado e doutorado na Universidade Federal de Uberlândia. Ela também sempre focou seus estudos nos temas, nos jogos, na alfabetização, na literatura infantil, em múltiplas linguagens, avaliação, pesquisa científica com crianças e formação de professores. Então, vocês podem já perceber que o dia vai ser maravilhoso, a tarde vai ser maravilhosa com essas duas professoras engajadas e nesta perspectiva que estamos trabalhando desde o início do curso. Falando um pouquinho, né, da trajetória que tem sido o trabalho lá na escola, né, eu sou professora alfabetizadora e atualmente atuo no colégio de aplicação que chama CAPESEBA, que é vinculado à Universidade Federal de Uberlândia. E essa história começou quando eu conheci o Eli, o professor Eli, lá em Marília ainda, 2014 e 2015, quando eu atuava na Secretaria da Educação, e a gente pôde conviver 2 anos desenvolvendo o projeto que ele tinha lá na rede, do qual eu sou eternamente grata, porque foi a partir desse encontro de um autor que eu estudava, admirava, conhecer pessoalmente e ainda poder tirar minhas dúvidas, inúmeras perguntas que eu fazia lá junto com a equipe na época. Mas aí em 2015 eu prestei o concurso, em 2016 eu estava aqui. Então, quando eu comecei a utilizar toda a proposta dele, o desenvolvimento da consciência gráfica, eu atuava no primeiro ano. E fazia isso sozinha, né? Estava conhecendo ainda a escola, conhecendo o grupo de professores, falei um pouco da proposta. Depois, em 2020, fui para o segundo ano, e aí tinha uma professora chegando, a professora Andréia, e uma professora que já era de lá, a professora Leia, e fiz a proposta, então, para ela, que a gente tinha uma nova metodologia, e que tal se a gente experimentasse. E disso surgiu um grupo de estudo, porque a gente planejava e elas faziam muitas perguntas, e eu também não tinha todas as respostas, nem tenho ainda. Então, a gente percebeu que estudar era necessário, e vai ser sempre, né? Então, a gente montou um grupo de estudo, e com isso a gente expandiu o convite à escola toda. E, para minha surpresa, a turma da educação infantil prontamente se prontificou a estudar com a gente, e é isso que tem acontecido lá. A gente mantém um grupo de estudo, né, para estudar as obras dele, tem aplicado a proposta, e já temos percebido algumas mudanças, que é isso que a gente vai contar um pouquinho. Bom, leitura de mundo precede a leitura das palavras. Então, eu escolhi essas 2 fotos para começar. Essa é minha turma. Eu tenho 20 crianças, 19. Uma tem transtorno de desenvolvimento global, mas isso já foi assim, superado ao longo da vida dela, né? Tá bem. E tem uma criança síndrome de Down autista. A primeira foto é um dia que choveu. E as crianças simplesmente levantaram e foram para a janela observar a chuva. O que elas veem, né? A paisagem que elas veem aí é do campus da educação física. A nossa escola é colada no campus da educação física, que é onde tem a pista de Cooper, onde o curso de educação física tem aulas práticas ali, campo de futebol. Mas as crianças batizaram esse local de Floresta Encantada. Então, eles estavam olhando a Floresta Encantada, foi quando eu bati essa foto. Desta foto, depois surgiu um outro trabalho com a literatura, lendo um poema que não cabe aqui agora. E a foto, a outra, eles estão olhando uma avenida a avenida que alaga aqui em Uberlândia, essas 2 fotos. Eu não vou me alongar no protocolo da descoberta, porque eu acredito, né, quem está conhecendo agora, depois pode aprofundar na obra do Eli,
E quem já está tentando, tateando, quem já está fazendo, eu sei que muitos professores aí, Brasil afora, estão já tentando, né, pôr isso em prática, só para a gente relembrar. Então, ele coloca esse protocolo no texto dele, no último livro que ele deixou, que é, para eu fazer uma descoberta, né, o objetivo da descoberta é muito claro, é eu saber do que se trata o texto, eu compreender aquele texto. Não é buscar palavra, não é buscar letra, não é buscar muito menos sílaba, som, nada disso. É entender do que trata o texto, porque é isso que é proveitoso. Para mim, é isso que é humanizador para as crianças, é lidar com o texto. Então, a escolha do texto precisa ser primorosa, um texto desconhecido a ser compreendido pelos alunos. A exposição do texto é para a sala inteira, então eu costumo colocar na lousa, sentar as crianças no chão, perto, para que elas fiquem próximas do texto. Já tentei pôr a distância e eles começam a reclamar que não está enxergando, por mais letra grande que você use, ainda assim é pequena. Então, sentar próximo. Depois que eles pegam a dinâmica da descoberta, isso nos primeiros meses de aula, a gente costuma fazer descobertas individuais, porque a leitura passa a ser tão frequente na sala que tudo eles leem. Eu saio de cena e as crianças vão para esse exercício individual, único, insubstituível, que é ter o contato com o texto. Então, na matemática, no interdisciplinar, tudo que precisa ler, primeiro vem uma descoberta. E aí eu vou percebendo como eles vão ampliando a capacidade de leitura deles. A leitura pelos olhos em pensamento, né? Então eu falo para eles ler é olhar. Claro que as crianças falam, eu não sei ler, né? E aí eu vou no meu discurso, não, então, a gente não sabe ler, vocês estão aqui para aprender. O objetivo da descoberta é ensinar vocês a lerem. Então vamos tentar, ler é olhar. Eu falo assim para eles, ler é olhar. Então olhem para o texto, olhem tudo, né? Analisem tudo. Depois vem o questionamento do professor para que o sentido do texto saia, então, do que as crianças vão dizendo, descobrindo as conexões que elas vão fazendo. Depois, no final, a gente faz uma síntese, né, e entende que a descoberta chegou na compreensão do texto, e vem a transmissão vocal do texto, que é para o final. Então, é esse o protocolo da descoberta. Quem sentir necessidade, ou depois quiser fazer uma pergunta, eu deixo para o final. Trabalho com os gêneros textuais, porque a gente entende que é desta forma que vai ter o diálogo com o texto, né? Eu não sei se vocês estão escutando, mas está passando um carro de som aqui na minha rua gritando. Da proposta lá da escola, a gente optou por dividir os gêneros textuais por ano de ensino. Então, tem lá 3 gêneros no primeiro. No segundo ano, é poema, HQ e fábula. Agora, nós estamos em HQs, a gente divide, a nossa escola é trimestral, né? Então, a cada trimestre, um gênero textual. Os outros gêneros vão perpassar, sim, a escola, o contato com as crianças, mas o que a gente aprofunda, busca permitir prática que as crianças leem, compreendam e produzam, são esses 3. E aí, dentro da escola, tem um projeto da área de alfabetização, que vai do primeiro ao 3º ano, né? A nossa escola começa com 4 anos e vai até o 9º ano, né? Educação infantil até o 9º ano. A gente tem na alfabetização, que entende primeiro, segundo e 3º ano, um projeto que chama Escritores Mirins. Esse projeto, a gente vai reunindo ao longo do ano as escritas produzidas pelas crianças, conforme os gêneros que a gente aprofunda, e a gente monta um livro, então, e faz uma cerimônia no final do ano, e a criança, nessa cerimônia, ela leva esse livro para a casa dela, com as produções dela e da turma dela. Resumidamente, é isso. Eu estou correndo, tá, gente, por conta do tempo. Terminada a descoberta, esse texto vai na frente, né? Depois ele vai para o fundo da sala. Então, é o fundo da minha sala. Então, aí, os gêneros que eu utilizei esse ano com poemas. Estou aqui pensando, quando eu comecei a turma, eu tinha com uns 8 alunos, já assim, vamos falar dentro do nível da Emília Ferreiro, alfabetizados. Leitor, 1. O que eu entendo por leitor? Aquele que lê e me dá uma resposta sobre o que ele compreendeu. E eu percebo que ele compreendeu. É aquele que me dá respostas inferenciais, não óbvias, dos textos. Tá bom? Então, eu tinha 1. Agora, isso já se ampliou. E agora eu tenho... Acho que a gente estava de férias, a gente teve greve, né? Ficamos 15 dias em greve, voltamos, trabalhamos 15 dias e entramos de férias, e segunda-feira a gente retorna. Então, claro, mas esses 15 dias que a gente
trabalhou, eu já percebi que muitas crianças já se alfabetizaram. E agora, sim, eu tenho grave, que está lá, né, se eu considerar o nível da Emília Ferreira, entre pré-silábico e silábico, 2. O resto ainda está tateando, não estão todos alfabetizados ainda não. E tem agora meio ano para terminar. Bom, tem uma coisa que ele traz, que quando eu atuava com ele lá no projeto, eu custei entender. Foi vivenciando a descoberta que eu fui percebendo isso. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês, tá bom? Ele coloca 3 níveis de palavras que podem aparecer dentro de uma descoberta. As palavras identificadas, a serem identificadas, é a primeira entrada da criança para o desenvolvimento da consciência gráfica. Quando ela identifica a palavra, ou seja, quando ela faz a ligação entre o sonoro, que ela já conhece da língua que ela fala, obviamente, e o gráfico. Depois, as palavras a serem reconhecidas. É quando a criança olha a palavra e o seu sentido já lhe é revelado, com a ligação direta entre o que ela vê e o sentido da palavra. Ação realizada essa pelo leitor. É aqui que queremos que as crianças cheguem. E palavras a serem conceituadas, né? Palavras totalmente desconhecidas, visual e sonora, mesmo sendo falante da língua, tem palavras que a gente escuta e fala, nossa, não sei o que é isso. Então, há necessidade de conceituar isso durante a descoberta, quando acontece. Então, a descoberta que eu vou mostrar, vou pedir, né, licença, para abrir a minha sala de aula, né? Eu tive um cuidado de cortar, porque pela Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não pode mostrar a imagem, não tem autorização das famílias, então a gente tampou o rosto das crianças, eu tive que fazer vários cortes, porque é uma sala de aula sem filtro. Então, a minha sala é desse jeito, criança falando, levantando, conversando, gritando lá no fundo, a professora dá uma bronca de vez em quando, chama a atenção, e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês, tá bom? E aí eu trouxe vídeos, porque eu percebi que falar, eu talvez pudesse ser compreendida, mas mostrar, eu acho que mais. E aí eu vou dando, são pequenos vídeos, são vários, mas são pequenos, de uma descoberta. Essa descoberta durou em torno de 20 minutos, não mais que isso. Que é o tempo de uma descoberta nessa idade, nessa faixa etária. Eu lembro da última vez que o Eli veio para Uberlândia, ele veio para o Lecture, né? O evento que a Adriana fazia aqui, faz ainda. E aí, lá no evento, ele me encontrou, ele falou, eu queria ver uma descoberta. Pode ir lá na tua sala? Eu, com certeza. E aí eu fiz a fábula, era primeiro ano, da cigarra e da formiga. E eu queria que as crianças não só compreendessem que era da fábula e da formiga, mas que chegassem a compreender filosoficamente as questões que estavam por trás, né? Então, ele assistiu, demorou acho que uns 40 minutos, meia hora, 40 minutos. Quando acabou, ele me levou em outra sala, né? Deixei lá as crianças, e aí ele falou assim, você exagerou um pouco. 20 minutinhos estava bom, né? Primeiro ano, as crianças estão começando a desenvolver a alfabetização, estão começando a entender a consciência gráfica, então, se dê por satisfeito essas crianças lerem que fala da cigarra e da formiga. E me orientou depois em que fazer, e aí eu entendi que ela é curta mesmo, né? Vindo a compreensão textual, a gente pode encerrar. Se bem que nessa eu não encerrei, depois eu vou dizer por quê. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, e depois vocês vão perguntando, tá bom? Então, eu vou intercalar aí um vídeo e as explicações, minha enquanto professora, o meu olhar agora enquanto pesquisadora, porque a gente está estruturando um projeto de pesquisa na escola sobre isso, e foi muito interessante essa minha parada e voltar num vídeo que eu fiz. E, gente, falei um monte de coisa errada, com certeza, e a gente vai tentando, mas é possível, e é muito prazeroso. Então, primeiro, eu trouxe o poema, para vocês tomarem conhecimento, né? Façam vocês agora a descoberta, leiam o poema, para vocês saberem do que é que as crianças precisavam buscar, né? Sem saber isso, vai ficar meio vago, né? O que elas falaram em relação ao texto. Então, eu vou dar um minutinho aí para vocês lerem o poema. Ok? Bom, como são as escolhas dos poemas, né, que a gente trabalha, eu e minhas parceiras? Os que nos encantam, os que a gente acha que vai dar para
que as crianças vão gostar, que a gente acha que vai ter encantamento, que a gente acha que é gostoso de ler. E a gente costuma perguntar para as crianças, quando a gente vai começar esse trabalho, né? Por que a gente lê poema? E eu fico decepcionada, porque 99,999 das crianças falam que é para aprender as letras. É ruim, né? Porque só aprender a letra é muito pouco. Como diz o Dagoberto, é muito pouco. As crianças conseguem muito mais. Mas aí, ao longo do trabalho, né, trabalhando o gênero, estrutura interna, estrutura externa, elas vão compreendendo. E tem hora que uma criança, ela solta, não, é gostoso ler poema porque ele encanta, porque ele faz sentir emoções, seja de alegria, de raiva, de tristeza, não importa. Mas mexe com o meu emocional. E eu acho que isso é muito humanizador. Então, foi esse poema que a gente pôs. Agora, vem o primeiro vídeo. Sônia, tá pondo aí. Do que fala o texto? De tudo que vocês olharam, de tudo que vocês leram, o que deu para entender desse texto? O que ele fala? Quem gostaria de começar? Benjamin, o que ele fala no texto para você? Fala de árvore. Tem certeza? Bom, aí já era meado aí de março, abril, quando eu fiz essa descoberta. Já tinha passado a parte que eles estavam sentados no chão, lá perto da lousa, tá bom? É uma filmagem caseira mesmo, foi minha estagiária que fica acompanhando a criança que tem síndrome de Down, porque ele precisa desse acompanhamento, ela que filmou para mim. Por que eu dei essa explicação? Porque no início, quando as crianças falam que não sabem, né, é botar o texto e elas, a primeira coisa que elas vão dizer, eu não sei ler. Né? Então, a gente vai para um convencimento muito carinhoso para a criança poder se sentir segura e arriscar. Mas o que é bacana é quando elas percebem a dinâmica da descoberta, que elas podem dizer, e não tem certo, não tem errado, tem possibilidades daquilo que ela consegue fazer, e isso é acolhido, elas vão se sentindo encorajadas a irem para o texto. Então, eu precisei dar essa explicação, porque nesta altura eles já tinham entendido a dinâmica da descoberta, e eles estavam, assim, um tanto acomodados, né? Eu vou lá, descubro uma palavra, marco e pronto. Fiz a tarefa que a professora queria, me pediu. Então, eu dei uma provocada, dei uma situada, porque aí, depois desse momento, eles começavam, assim, a conversar, a fazer muito barulho, a desconcentrar, a não ouvir o outro que estava dizendo, e ouvir o outro é extremamente importante. Eu aprendo também com o que o outro diz, e muito. Então, eu precisei fazer essa retomada, essa chamada do que era descoberta, para eles entenderem que todo mundo precisa participar e que todo mundo precisa ajudar na busca da compreensão textual e não na busca de palavra por palavra e só cumprir uma tarefa da professora, tá bom? Pode ir para o 2, para o vídeo 2. Fazendo favor, Sônia. A gente pode usar o nosso marca-texto? Não, eu prefiro canetinha mesmo. Ó, a palavra que ele marcou foi essa aqui. Ninguém fala nada ainda. Vou pôr árvore aqui embaixo. Pô, depois de falando pra ficar igual. O João, falei pra ninguém falar nada. Ó, aqui é árvore. Pra todo mundo, aliás, ó. O que ele falou foi árvore. Aqui é árvore. Aqui é o que tá no texto. É igual. Talvez algumas letras, né? Mas não. Então, se aqui é árvore e árvore é escrito dessa forma, aqui está escrito outra coisa. Você consegue ler? Arroio. Alguém sabe o que é arroio? Não. Um lugar antigo que as lavadeiras. Então, vida de professor, né? Já não fala nada. Aí um lá grita a resposta. É assim mesmo, e tá tudo certo. Né? Ele leu, ele olhou para a palavra arroio e leu árvore. Essa criança é uma criança, assim, ela já é leitora, mas é uma criança insegura. Então, ele precisa confirmar o tempo todo o que ele está fazendo. Ele melhorou bastante, agora ele já destravou, já está lendo tudo, até a última minha avaliação antes das férias. Esse momento que aconteceu aí foi o momento de conceituar uma palavra. Então, o que Coelho nos traz sobre esse momento de conceituar uma palavra? Não é hora de ir para o dicionário. Não é hora de ficar rodando. Nossa, vamos ler outras, vamos entender o contexto, até porque eles são não leitores, né? Estão em processo de alfabetização. É hora de dar o conceito da palavra.
Em outro momento, talvez, num retorno ao texto, né? Nossa, pus lá um texto, tem essa palavra, tenho quase certeza que, sei lá, 80% da sala não sabe o que significa. Eu posso, enquanto professora, voltar nessa palavra no retorno ao texto, porque eu tinha o objetivo claro de esclarecer essa palavra, se for do meu objetivo, do meu interesse. Se não, passa, não tem problema. Mas nesse caso, como ele trouxe, eu não podia deixar passar e precisava dar o sentido para as crianças compreenderem o que estava acontecendo ali. Então, esse momento foi quando aconteceu uma conceitualização dentro da descoberta. Isso não é proposital, né? Já teve outros textos que as crianças percebem palavras, perguntam o que é, algumas às vezes se manifestam, descobri tal palavra, alguma vez uma menina descobriu uma palavra, não lembro qual a palavra, mas você sabe o que significa? Ela leu, ela identificou, mas ela não compreendeu. Então, ela identificou a palavra, me disse a palavra, mas quando eu perguntei, você sabe o que significa? Não. Então, aí também a gente vai conceituando. Nesses momentos é que vai acontecendo essa ideia. Pode colocar o próximo, por favor. Mateus, o que é que fala o texto? Ele tira tão rápido para assim. Essa criança é a minha criança leitora. Ele poderia ter dado uma resposta mais inferencial e já ter matado, fala sobre ritmo. Não, ele quis ir lá e quis marcar como as outras, escolher uma parte do texto para marcar e tá tudo certo. Eu não preciso, enquanto professora, ficar forçando a barra, nem exigindo dele. Nossa, você sabe mais. Posso, em alguns momentos até posso, né? A descoberta que as crianças leem o título e matam o texto, que é o que vai acontecer nesse, vocês vão ver, ou não, né? Mas ele quis ir lá, ele escolheu uma parte do texto, marcou, pode seguir, pode passar o próximo. Nem deu, foi tão rápido. Deixa para as outras crianças. Professora, mas você vai dizer eu. Aquele anterior, o vídeo, não sei, a sensação que me deu que ele foi cortado ou acelerado na plataforma, porque no computador ele roda e aparece, ele é curto, mas aparece uma criança, meu aluno mais aquém em relação ao processo de alfabetização, digamos assim, ou, né, dentro dos níveis da Emília Ferreira pré-silábico, eu chamo ele porque tinha aparecido uma palavra e ele fica assim o tempo todo falando na sala, eu não sei ler. Então, quando eu pergunto, o que é que trata o texto? Ele grita lá no lugar dele, não sei, eu não sei ler. Então, ele fica reforçando que ele não sabe. Então, para ele não ir e baixar um pouco a ansiedade dele, o que é que eu fiz? Tinha saído uma palavra e eu pedi para ele voltar lá e achar aquela mesma palavra, porque ela aparecia de novo no texto. Então, quando ele acha, ele fica muito feliz, né? Tipo assim, nossa, ó, acertei, achei. Aí ele vai lá, marca, e era isso que eu ia mostrar, mas tudo bem. Pode colocar o próximo. Professora, mas você vai dizer eu. O próximo, esse aí também foi tranquilo. Aí, a Sofia descobriu uma palavra aqui, ó. Ela falou assim que fala de escova. É de escova? É escova? Não é escova. Como é que eu sei que é escova? Porque tem D e tem S. Não, mas ó. Quem falou? Mateus, ó. É igual. Escova. Agora eu vou escrever o que você falou aí, ó. Escova. Mudou alguma coisa? Não tá igual. Assim. E-S-C-O-V-A. Só que aqui em cima é escova e aqui embaixo é escova. Como é que eu vou saber que quando é um? Eu sei. Como, Benjamin? Oxi, as duas têm escrito E por que aqui é escova e não é escova? escova. Escova. Por que eu sei que é escova? Porque tem o R e o professor. Aonde tem R aí?
eu vou ler escova e eu não vou ler escova. Bom, não sei se vocês conseguiram prestar atenção, né? É o Gabriel, meu aluno, ele grita lá. Tem um monte de letra que não tem. Eles tentam trazer argumentos. Tem outro que no próximo vídeo acho que aparece. E eu dei essa parada, quando eu escrevo na lousa, né, como do arroio, eu não leio a palavra que a criança me mostrou. Eu geralmente escrevo a que ela me falou. E embaixo eu escrevo a que está no texto. Peço para elas compararem o que está igual, o que está diferente, para elas perceberem que o caractere produz o sentido. Então, troquei um caractere, eu troco o sentido da palavra. Só que aconteceu nesse exemplo aí, dos caracteres serem todos iguais. E tem alteração, não é sonora, é no sentido. Apesar, né, uma criança fala, o Matheus fala assim, fala diferente. Então, fala diferente, tudo bem, fala diferente. Mas qual sentido eu vou atribuir dentro do texto que ele está? E aí as minhas perguntas era para levarem as crianças a perceberem que elas precisam ler mais palavras. Essa criança que fez a descoberta dessa palavra é uma criança que agora melhorou bastante, mas nesse período aí, ela procurava só o que ela dava conta, ela não arriscava tanto, ela ia só naquilo que ela sabia. Agora ela já perdeu o medo, então agora ela consegue arriscar mais e está lendo muito mais. Mas nessa época do ano, ainda não. Ela estava nesse momento aí de transição e mergulhar um pouquinho mais, hora ela recuava, hora ela ia. E eu achei fantástico ela ter trazido essa palavra. Eu não esperava que ela fosse trazer, que fosse dar essa discussão. Pode colocar o próximo, que aí acho que no próximo termina como é que foi o diálogo com as crianças. Na hora de falar é diferente. Um é escova, o outro é escova. É escrito igual, mas o jeito de falar é diferente. Tá, mas como é que eu vou saber, quando eu tô lendo, se eu vou ler escova ou se eu vou ler escova? Como que eu vou saber? Quem vai me ajudar a descobrir se é escova ou se é escova? Lendo o quê? Qual palavra? Então só ler uma palavra só me ajuda? Que foi isso que a Sofia fez. Pode sentar, Sofia, obrigada. Ela leu só uma aqui e leu escova, só que não é escova. É escova. Por que é escova? Eu tenho que ler o texto pra saber. Então eu tenho que ler as outras. E aí é o quê? Escova os dentes. Se eu conseguisse ler o restante. Ali eu termino falando, se eu conseguisse ler aquela e mais as do lado, eu ia perceber, as que estão do lado, eu ia perceber que é uma ação e não um objeto, né? Como é segundo ano, eu não achei que é adequado, e durante a descoberta também não é o objetivo esse, né? Ir para a classificação de palavras. Não é. Em nenhum momento, nem no retorno, eu fui para eles falar, aquela palavra, vamos voltar nela. Aqui é verbo, aqui é substantivo. Mas se eu estou lá no quarto, quinto ano, terceiro, daí para frente, eu estou trabalhando esse conteúdo na minha sala, eu posso fazer isso na atividade de retorno ao texto, ou durante até a atividade, falar, isso é um verbo, né? Então, eu tenho essa possibilidade de diferenciar o sentido da palavra. Mas eu acho que no segundo ano, o que mais importa é as crianças perceberem o sentido. O sentido que o texto vai trazendo conforme a gente vai lendo as palavras. E de palavra em palavra, o sentido do texto vai sendo revelado. Pode colocar o próximo. Pode ir para o próximo. Esse acho que é do Gabriel, repetiu. É agora que ele vem e marca os pontos. E ele fica mega feliz com essa descoberta. Pode colocar o próximo. Tudo bem, fala de ritmo esse poema. Prontinho, muito obrigada. Miguel, você que fala esse texto, Miguel? Conta aí. Mateus? O que está escrito aí? Vou te ajudar. É toda a corda. Vai. Uma palavra de cada vez, tá? Uma palavra de cada vez. Tem 3 palavras. Eu pergunto, então, do que é que fala o texto? Aí um lá grita, fala de ritmo. É aí quando acontece a descoberta, né?
Eu releio todas as palavras descobertas até então e pergunto novamente do que trata o poema. Aí uma criança fala, sei lá, ele, que vai lá marcar. Eu faço, esqueci de dizer, eu faço a identificação com ele quando ele vai para a lousa e eu peço para ele marcar uma palavra que já tinha saído. Eu estou dando a palavra gráfica para ele. A gente fala de presente. Então ele fala, sei lá, não sei ler. A gente estava assim, na metade da descoberta, muitas palavras tinham sido já reveladas, né? Já daria para começar a fazer algumas ligações para tentar entender o geral, mas ele insiste em dizer que ele não sabe ler. Então, pegado nisso. Aí o outro lá grita, eu sei, fala de ritmo. E aí eu pergunto, então, o que é ritmo? E aí eles começam a falar ritmo de música, ritmo de dança, ritmo de som que rima, ritmo de tango. E aí vem o desvelamento do texto. Por que é disso que o texto fala, né? Então foi aí que as crianças chegaram na compreensão textual. Eu poderia, enquanto professora, encerrar aí e fazer a proferição final, que no caso é uma música, e a gente coloca o vídeo, nem eu leio, é o vídeo, né, que ele é ritmado, ele é dançado, depois, claro, a gente dançou na sala. Mas, enquanto professora, eu queria ainda que algumas crianças viessem, para garantir que todas venham marcar uma palavra. E porque isso tem a ver com a minha avaliação em relação ao que eles estão entendendo de palavra. Do texto, eu sei que o texto foi dado, mas a gente continua. Aí eu falo assim, quem não marcou ainda? Venha. Aí eles vêm na lousa, eu peço para escolher uma palavra. Tem criança mais tímida que fica por ela não vem, geralmente as que não conseguem ler tudo ainda. E aí é o momento que eu chamo e falo, então escolhe uma palavra que eu te dou de presente. Né? E aí, para ela ir perdendo medo, para ela ir se arriscando, e devagar elas vão entendendo a dinâmica e participando mais. Pode colocar o próximo vídeo. Está escrito ritmo, muito bem. Fala de ritmo esse poema. E é o que eu estava explicando. Prontinho, muito obrigada. Miguel, acho que é o outro. Pode ir para frente, Sônia. conta aí. Esse aí já foi. Pode colocar o próximo. Qual é a diferença? Tá igual? Aqui é rua, como você me falou. Ali, vou te dar Essa criança também é uma criança não alfabetizada. Melhorou bastante, mas ainda não está. Ela ainda tem muitas dúvidas e ela tinha descoberto a palavra e me falou rua. E aí foi quando eu escrevi do lado o que ela falou e escrevi o que estava no texto, que era roupa. Aí é a identificação, né? Quando a criança chega e bate o olho, marca, como mostrou o menino anterior, aí é o reconhecimento. Então, é nisso que a descoberta de texto vai trazendo conforme ela vai acontecendo. Palavras que são identificadas, palavra identificada no sentido, eu estou apresentando e vendo essa palavra escrita pela primeira vez, eu já conheço ela sonoramente, porque eu sou falante da língua, mas estou vendo ela graficamente pela primeira vez. Isso, o nosso objetivo é desenvolver a consciência gráfica, eu tenho que mostrar. Então, eu geralmente mostro, falo, olha, tá, então aqui é tal, e eu dou o sentido da palavra para a criança. Pode colocar o próximo. A Valentina descobriu algo muito importante aqui, que fala de porta, porque tem uma porta aqui, então marca. Eu achei que era uma janela. Não, é porta. Eu vi uma porta mesmo, ô professora. Ó, agora eu vou te mostrar onde está outra porta. Tá aqui, ó, porta. Então agora você vai ligar a porta com porta, vai. Mas eu já marquei. Aí, Valentina. Vai ter. Essa também é uma criança não alfabetizada, muito próxima ali do outro aluno que também não está alfabetizado, tem bastante dificuldade, e aí ela entrou no texto pela imagem. Então, quando eu chamo, por isso que eu falei da importância de mesmo a descoberta ter sido já chegada no seu ápice, né? O texto foi descoberto, eles falaram do que se tratava o texto, mas eu gosto de chamar, porque eu vou avaliando, né? Se ela entende compreensão do que é palavra, se ela consegue identificar alguma ou não. E aí, nesse momento, eu observo como eles entram no texto. E ela entrou pela imagem. E aí, então, eu fiz de novo a identificação da palavra. Marca aí a imagem. Agora eu vou te dar a palavra gráfica. E aí ela vai ligar o icônico com o gráfico. Então, é assim que a gente vai, dentro da descoberta, mostrando e auxiliando a criança a desenvolver a consciência gráfica. Pode ir para o próximo. Uma o quê? Do que tudo que você leu, o que você descobriu?
Você marcou bastante coisa aí. Deixa eu marcar sem querer, que eu ia marcar era isso. Ah, que mais? Fogo. Fogo? Que mais? Professora, quem acabou pode pegar o caderno? Fogo numa... Que palavra é essa aqui, ó, que você marcou? Festa. Isso, fogo numa festa? O que será que é embaixo? Junina. Isso. Fogo numa festa junina tem a ver com isso, então? O que mais você conseguiu? E aí? Então tem a ver com festa junina? O que mais você descobriu? Hã? Bom, como eu disse para vocês, depois que eles aprendem a dinâmica, há momentos que a gente faz esse individual. E aí, o que eu fui observando? Que as crianças catam o marca-texto e saem pintando as palavras, né? Tem a Valentina, uma das crianças, aquela última da outra descoberta, ela pintava o texto inteiro. Então, a gente vai passando, circulando pela sala, e eu vou parando e fazendo isso que eu fiz com ela, com quase todos. Ou vou equilibrando aí, né, em alguma descoberta uns, vou trocando as crianças, mas eu tento fazer com quase todos. Principalmente os não alfabetizados. Os não alfabetizados eu já exijo um pouco mais, né, do que fala, então eles já me dão a resposta. Agora, essas crianças, elas vão me trazer algumas palavras. Para que elas entendam que não é só ler, não é só passar o olho e eu não entender o que está ali. Eu preciso dizer o que está ali. E algumas crianças chegaram para mim esse ano com a ideia de que ler é dizer o nome das letras. Então, quando eu marco, eu vou lá e pergunto, elas soletram. E olha assim para mim, tá, mas aí eu devolvo. Não, mas isso não é ler, né? Te ajuda, né? Então, quando dá, o professor Bajar fala lá no livro dele que, às vezes, saber o nome da letra mais atrapalha do que te ajuda, eu vivencio isso na minha sala de aula. E não é a primeira vez. E é bem difícil as crianças entenderem que isso não é ler, né? Agora, por que a criança está fazendo isso? Porque isso foi ensinado antes. Então, a importância aí da educação infantil dá outro direcionamento para as práticas, que a Flávia vai mostrar depois. Pode colocar o próximo. Eu acho que agora são as atividades de retorno, tem só 2. Ah, eu coloquei... Cuidado com o véu. Agora monta a primeira palavra. Aqui no caderno? Primeiro monta, eu olho, confiro se tá certo, depois você cola. Maluco aí? Eu já sei que é o ele, né? Ah. Ih, olha o que você fez, Miguel. Saiu voando tudo, ó. Aqui, ó. Para eu fazer o ma é só o M? Ele quer Quer olhar a palavra escrita? Quer? Cadê aquela tira? Ah, tá aqui, ó. Bom, deixa eu dar uma explicação sobre essa atividade. Essa é uma atividade de retorno ao texto com os dos caracteres móveis. É uma palavra retirada de um dos textos, ela foi descoberta, por isso que ela aparece nessa atividade, que são as letras picotadas. Então, eu estou dentro do envelope, geralmente 3 palavras, não mais que isso, porque fica uma montoeira de papel, voa, cai, eles perdem, é assim, dentro da sala de aula é assim. Mas não tem problema, tem sempre papelzinho vazio, perdi minha letra, faz, constrói aí sua letra de novo, põe.
Nesse caso aí, é a minha criança com bastante dificuldade, né, nos termos aí da Emília Ferreiro, pré-silábico, e aí eu pedi, então, num primeiro momento, para ele tentar montar a palavra maluco. Não, ele podia ter falado, deixa eu ver lá no texto, mas ele não se ligou disso ainda, e eu deixei. E aí, quando ele tenta, né, ele fala assim, o mar eu sei. Então, nesse momento, eu levei para o sonoro, mas porque eu quis, não poderia não ter passado direto. Mas como ele me trouxe a questão sonora, eu tentei aproveitar, mas ele não deu conta, porque ele falou, eu sei o mar, mas quando eu perguntei como é que faz o mar, ele não soube dizer. Por isso eu fui, então, para consciência gráfica, que é olhar. Então, vamos olhar a palavra? Eu pergunto para ele, você quer olhar a palavra, então? E aí ele fala que ele quer. Aí, na sequência, não sei se vale a pena, né, se vocês querem, talvez até pular esse vídeo e ir para o próximo, porque na sequência eu mostro ele montando, ele olha, monta, depois a gente vira a palavra, mistura de novo e ele tem que tentar fazer de novo. Depois isso vai ser colado no caderno, e aí termina a atividade. Pode colocar os dois, são curtos, pode colocar, Sônia, os dois próximos. Acabou de sair um menino, espera. Então agora eu vou virar. Vamos lá. Vou misturar. Sem olhar, você vai tentar montar. Vai. Ô Miguel, vai sentar lá do lado da Gi pro vento não te atrapalhar. Ô Gi, vou pôr ele aí pro vento não atrapalhar. Falta montar as palavras. Acabei, agora sim eu posso enfeitar. Yes. Professora, Tá faltando uma letra. Cadê a letra U? colar, professora? Claro. Leva cola e leva o envelope. Não ficou não. E o Você deu um caderno jeito. precisa? Precisa? E o lápis? Vocês viram que ele não completou corretamente, né? Ficou letra fora do lugar. Aí pode colocar o próximo. Nesse próximo, ele vai conferir de novo, né? Olhando a palavra inteira. Vamos ver se é assim. Que não tá correto aí? Ah, a letra U e a letra O. Ok? Maluco? Gravou? Então, a gente faz esse movimento com essa atividade muitas vezes em todos os textos, para que a criança vá conseguindo se apropriar da escrita, quando ela vai produzir ou quando eu faço uma atividade de retorno ao texto. Pode colocar o próximo, que é outra atividade de retorno ao texto. Qual o objetivo da atividade de retorno ao texto? É eu escarafunchar um pouco mais o texto. Eu pensar o sistema da construção a partir do que foi explorado na descoberta. Nós temos sempre essas palavras. E aí, essa próxima atividade, eu fiz as duas, mas eu foquei mais no troca-letra. A primeira é o palavra escondida, está do lado esquerdo da lousa, a gente vai tampando, e as crianças vão tampando partes das palavras, vão saindo outras palavras com outros significados, e a gente vai construindo uma lista. Vocês vão ver uma lista lá. E a que eu estou fazendo agora, teve que ser curta também, porque as crianças levantam, vão lá na frente, e é muito difícil cortar o rosto. Então, eu mostrei só o comecinho de como é. E o troca-letra, eu troco um caractere, eu faço outra palavra com outro sentido. Pode colocar o vídeo. Esse lado aqui, ó.
sentido da palavra. Então, no lugar do L, eu coloquei o G, formou gado. O que é gado? O que é gado, Gabriel? Gado é gaguejar. Gado é gaguejar, então. Às vezes a gente pensa que a criança sabe o sentido da palavra, não. Aí ficou uma discussão, eles deram risada, eu dei risada, depois a lista foi ficando grande. E, na verdade, a primeira criança tinha sugerido colocar a letra em outro lugar da palavra e depois eu faço isso. Mas não dá para mostrar tudo, é muito comprida a atividade, mas só para vocês terem uma ideia. Essas atividades a gente faz bastante. E depois, eu acho que fica assim, ó. Após esgotar todas as possibilidades, elas registram no caderno essas palavras escritas. São 3 atividades que eu faço muito a cada descoberta de texto. Todas, não, né? Eu vou equilibrando, hora uma, hora outra, depende do texto, né? Às vezes você quer achar o troca-letra, não é toda palavra que dá certo, trocar uma letra e mudar o sentido, a gente fica pensando no texto quando a gente pega, buscando essas palavras, mas sem forçar a barra, né? O objetivo primeiro da descoberta é trazer um texto onde a criança possa tirar um proveito para ela, em primeiro lugar, descobrindo o que fala o texto. Essas atividades que me ajudam a sistematizar a leitura e a escrita, principalmente a escrita, elas vêm depois. Bom, gente, então são essas atividades que eu costumo muito fazer. Há muitas outras, mas não dá. Bom, e a avaliação, né? Porque isso eu tenho pensado muito. Quantos níveis da escrita não cabe mais? Porque desde que eu tomei contato com essa proposta, eu fico me questionando sobre isso. Porque fica complicado eu estar numa proposta buscando referencial para eu avaliar como é que a criança está em outra. Então, aqui são só as minhas impressões, enquanto professora, por vivenciar essa proposta. Me dei conta esse ano, já são 10 anos vivenciando essa proposta. Então, o que eu observo? Na escrita, né? O conceito de palavra envolve a compreensão do espaço em branco. Nem todas as crianças, quanto menor, isso fica mais evidente. Quanto mais distante da alfabetização, também isso fica muito evidente, porque ela pode chegar no texto e mostra uma letra, eu sei, ela busca, por exemplo, a letra do nome dela. Ela mostra uma letra lá, eu conheço esse C aqui, ó, da palavra conceito, conheço esse C e o E tem no meu nome. Né? E aí, é hora da gente dizer, olha, né, tá bom, tem sim essa letra aí, mas aqui tem uma palavra, você sabe onde ela começa, onde ela termina? O que é que tem aí? E teve uma vez uma criança que chegou para mim e falou assim, parou na frente do texto, na lousa, olhou, virou para o primeiro ano, ele estava, olhou para mim e falou assim, parece que tem uns espaços em branco ali, né? Que é o caractere mais utilizado na escrita, que não tem correspondência sonora, então como é que você explica? Né? O espaço em branco não dá, é visual. Então, e isso me ajuda a perceber se a criança sabe o conceito de palavra ou não, por isso essa importância de ir lá na descoberta e marcar uma palavra, né? Eu tento com que todos vão, e até porque eles gostam, eles não gostam de ficar de fora não, eles pedem para ir, mesmo sendo o texto desvelado, eles querem ir lá marcar a palavra. Então, fui percebendo isso. O auxílio dos caracteres móveis e da palavra escrita, o modelo para conseguir escrever, que é o processo de identificação das palavras. Então, eles começam por aí. Como mostrei no Gabriel, eu precisei mostrar maluco para ele dar conta, ele precisou ver 2 vezes para ele dar conta, tudo bem. As crianças começam, quando elas avançam, eu percebo que quando elas avançam desse processo e começa a ir por reconhecimento, que é bater o olho e já saber do que se trata aquela palavra, elas começam a perguntar partes das palavras, quando elas vão escrever. Então, elas recorrem para tirar suas dúvidas, né? Porque nesse ponto, elas já perceberam que a escrita não corresponde à falha, elas não querem errar. Elas não querem. Elas já sacaram isso. Por que eu estou dizendo isso o tempo todo? Que a escrita, o professor ele dizia isso, né? A escrita está pronta, né? Trata-se da criança se apropriar desse objeto da cultura humana. Então, elas se dão conta disso, e que não é o registro da falha, isso vai aparecendo nas atividades, tanto da descoberta quanto do retorno, na hora que ela vai escrever uma palavra, e eu pergunto, às vezes, como é que eu escrevo essa palavra, né? Elas me dizem, me ajuda aqui a escrever essa palavra, por exemplo, dente. Ela grita lá, ei, não, aí elas falam, mas eu falo assim, não, então, a gente fala muito errado o tempo todo, mas a gente não escreve como fala, então como é que eu escrevo? Então, quando elas chegam nesse ponto, elas começam a perguntar, me dá outro dia, eu vou contar um erro que eu cometi, até eu contei no grupo outro dia, eu não sei tudo, né, vai aprendendo, com eles ensinam muito. Mas era uma produção textual e o menino, o Matheus, né, virou para mim e falou assim, como é que faz o mar? E eu, muito ingênua, em vez de levar para o gráfico, levei para o sonoro.
e virei para ele e falei assim, o Mar, seu nome, não ajuda a escrever o Mar? É macaco, a palavra que era macaco. O bicho que ele queria escrever. Não, ele fez um não assim, que minha ficha, na hora, eu falei, nossa, que fora que eu dei. Eu fui pro fônico, e ele tá no sentido, totalmente imerso no sentido. Então, ele está nessa proposta desde a professora do ano passado, no primeiro ano. Então, veja a diferença, né? Então, eles perguntam, sim, partes, às vezes, das palavras, mas porque eles não querem errar. Não é porque eles estão levando para o fônico, não. E eles não levam para o fônico. Eles levam, se eles entrarem nessa proposta de cabeça, a coisa não degringola para o fônico. Então, eu percebi isso também, né? Na leitura, eles querem ler novamente quando são questionados sobre o que o texto fala. Estão no processo de identificação da palavra, né? Então, por isso que eu falei que só tinha um leitor, porque quando eu pergunto o que o texto fala, geralmente as crianças vão reler a palavra. E quando elas insistem, mesmo as ditas alfabetizadas, eu digo assim para elas, mas espera aí, você está lendo de novo para mim, eu não pedi para você ler de novo para mim, eu pedi para você me explicar do que fala o texto. E aí eu dou essa quebrada para que ela saia da identificação e ela vá para o reconhecimento, fazendo essas provocações, né? As palavras marcadas nas descobertas vão aumentando, principalmente nas individuais, na coletiva, que não deixa de acontecer, ela acontece semanalmente, até o final do ano, e muitas depois nas individuais, com todos os livros, não sou eu mais que leio, eu dou a atividade do livro, vamos lá, página tal, vocês vão fazer a descoberta do primeiro parágrafo, não precisa ser tudo não, a página inteira, porque às vezes é muita coisa, né? Vocês vão fazer a descoberta do primeiro parágrafo, mostra onde é, vai, marca com marca-texto. Eu vou percebendo que as palavras vão aumentando, o que elas estão dando conta de ler. E elas param de saltar as palavras que não sabem, começam a ler linearmente, porque percebem que todas as palavras são importantes para a compreensão textual. Aí quando eu chego nesse ponto, eu fico feliz, porque aí eu sei que ela está alfabetizada. Eu percebo também que no início da descoberta, elas não têm essa preocupação linear que a gente tem de ler linha a linha. Os olhos saltam, literalmente saltam, e busca a palavra. Já vi criança alfabetizada ler de baixo, começar embaixo. Achei aqui embaixo, mas você começou aqui embaixo. Não, mas que tal você começar de cima? Eu vou ter algumas instruções, né? Mas eu percebo que elas saltam, e depois, quando o processo vai se consolidando, elas passam a ler linearmente. Mas são minhas impressões, enquanto professora que está tentando aí pôr em prática essa nova proposta, do qual eu acredito muito. É isso, a minha parte. Muitíssimo obrigada. E agora eu vou deixar a Flavinha com vocês. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite. Para mim, na verdade, é uma honra estar aqui com todo esse grupo, né? Perdoe a minha voz. Ontem comecei uma gripe. Aqui em Uberlândia está muito seco, né? E aí minha voz tosse, então vou tentar não interromper minha fala aqui com a tosse, mas eu agradeço bastante, estou aprendendo ainda sobre essa proposta. Joyce me ensina muito no grupo de estudo, com as outras colegas que fazem parte, com o nosso estudo, com as leituras. Então, eu vou dar continuidade à fala da Joyce, agora trazendo a prática, né, que a gente tem desenvolvido na educação infantil. Então, deixa eu colocar aqui minha apresentação. Bom, então eu sou professora da ESEBA também, como a Joyce, e só que eu trabalho na educação infantil desde que eu entrei na ESEBA, e já trabalhei em outros anos também. Então, junto com a Joyce, as demais colegas que mergulhamos aí na proposta, a gente iniciou esse trabalho na educação infantil depois da pandemia, vamos dizer assim, né, presencialmente. Eu só trago aqui, eu não vou me delongar com questão teórica, a gente deixa aqui para os mestres, mas é só recapitulando aqui, né, a proposta do Bajar propõe um conjunto de ações, né, resgatando aqui a questão da cerimônia do nome, a sessão de mediação, a descoberta de texto, o retorno ao texto. Na educação infantil, a cerimônia do nome, ela acontece na nossa escola lá no primeiro período, né, são as crianças de 3, 4 anos. Eu estou atuando já há algum tempo no segundo período, são crianças com 5 anos. Então, é óbvio que a gente dá continuidade ao trabalho do nome, a escrita do nome, mas a cerimônia em si, ela acontece anteriormente. E nessa apresentação aqui hoje, eu vou
então me ater mais à descoberta de texto e o retorno ao texto, as práticas que a gente tem desenvolvido lá. E eu gostaria só de enfatizar que o objetivo da educação infantil, né, especialmente na nossa escola, ela está atrelada e fundamentada, né, na teoria histórico-cultural, na qual a atividade principal que rege mudanças no seu desenvolvimento é o brincar. Então, o brincar, o faz de conta, imaginar, né, é por essa perspectiva. A proposta da alfabetização humanizadora veio ao encontro, né, dessa compreensão que a criança aprende por meio do brincar, porque a gente consegue garantir ali, ou desenvolver ali com a criança, o contexto onde ela está inserida, né, consegue ouvir a criança por meio da descoberta de texto, a gente valoriza o que ela sabe, a gente compreende a forma como que ela está pensando, então a gente trabalha a função social do texto, as hipóteses que elas trazem, né? Ela consegue expressar sentimentos, então é muito mais do que procurar som, letras desconexas. Então, assim, só para entender que quando a gente fala da descoberta de texto na educação infantil, não é uma proposta de antecipar a leitura escrita no sentido de alfabetizar na educação infantil, como a gente tem visto, ainda vê, né, muito nas escolas, mas nesse objetivo de função social do texto e de imersão aí na cultura da leitura escrita de uma forma muito lúdica, tá? Bom, e aí, de acordo com essa nossa mudança metodológica na escola, o que mudou na educação infantil a partir dessa proposta? Até foi uma das perguntas no chat, né? O uso da dupla caixa. Então, desde do primeiro período, a gente usa a dupla caixa nos textos, na fichinha do nome, quando vai escrever no quadro, no cartaz, onde vai marcar a agenda, enfim, sempre. Em todos os lugares a gente usa a dupla caixa. A gente também foi colocando um olhar ali, né, para as crianças, ao espaço em branco, que era uma coisa que a gente nem falava, né? Então, o espaço em branco, ele ajuda, né, a demarcar a palavra, né, o início, o fim, e entre outras coisas, a valorização de todos os caracteres no texto. Então, não fazemos mais, mas isso a gente já fez em outras escolas, em outros momentos também da minha vida profissional. Escreveu o nome, né, da criança e a letra inicial de vermelho, né? Por exemplo, só destacava a letra inicial. Não, todas as letras, todos os caracteres são necessários e importantes. O acento, né? Os outros caracteres que tem no texto, os pontos. Então, todas as letras e caracteres são importantes. Então, a gente não destaca só a inicial, por exemplo. E a gente também tem validado cada vez mais a consciência gráfica no lugar da relação fonema e grafema. Então, a gente não parte do som da letra, nem de nomear letras, nem de ficar repetindo o alfabeto. Vamos ver se você já sabe falar o alfabeto de cor. A gente fazia muito isso, né? Antes. E a utilização da descoberta de texto e retorno ao texto. Então, a gente tem feito isso semanalmente na educação infantil. Uma coisa que eu tenho observado, a Joyce comentou em alguns exemplos, que é as formas de entrar no texto. Algumas crianças que às vezes se sentem inseguras, então eles falam, eu não sei ler, então não vou falar nada, né? E aí a gente foi percebendo que na educação infantil isso é muito peculiar e é muito importante, porque tem crianças que não participam, ou acha que não tem nada para contribuir, ou que não tem nada que ela saiba, porque ela está vendo um texto, de repente aquilo lá é como se a gente olhasse um texto escrito em grego, né, em, sei lá, chinês. E nesse caso, a gente foi percebendo que tem várias formas que eu posso contribuir para que as crianças entrem no texto e participem de alguma forma. E isso vai mobilizando nela um sentimento tão importante de que ela é capaz de valorizar a sua potência, a sua capacidade. E cada vez que a gente consegue isso, né, igual quando a Joyce contou que levou o menino lá para marcar a palavrinha, que era uma criança que ainda não tinha marcado, isso faz tanta diferença. Então, o Bajar já fala, né, sobre isso, já falava sobre isso, que tem várias formas que eles podem entrar no texto,
E aqui eu quis destacar as formas que a gente tem observado que tem ajudado as crianças a entrar no texto. Então, eu vou mostrar uma das formas e algumas têm vídeo também, que eu acho que o vídeo vai ajudar bastante. E aquilo que a Joyce falou, é a sala de aula como ela é. Então, a gente chama atenção, a criança gritando, a gente falando alto, é o tempo todo assim. E a gente, às vezes, filma, nós mesmos filmamos e falamos, né? Então, desse jeito que é na sala. Aí, aqui, ó, deixa eu só explicar antes, porque às vezes o áudio não fica tão bom. Essa criança, ela ainda tem pouco repertório de leitura escrita, de palavras. Então, ela foi lá e falou assim, tem 3 Qs. Ela apontou apenas a letra Q. E aí, isso acontece muito na educação infantil. Então, essa criança tem 5 anos, acabou de fazer. Eles encontram uma letra, um caractere, e acha lá. Às vezes ela está no meio da palavra, no início da palavra, e pronto. Então, o que a gente faz? A gente valoriza o que ela traz, só que aí a gente amplia, para ela perceber que essa letra não está sozinha, que ela pertence a uma palavra com outras letras. E a gente vai tentar identificar onde que ela inicia, onde que ela termina, tá? Então, vou colocar aqui. Tem 3 o quê? Que? Tem 3 Qs, mas ele tá sozinho? Ou ele faz parte de alguma palavra? Vamos ver? Até onde vai a palavrinha dele? Ó, vai seguindo aqui. Viu até onde vai? Olha o espacinho em branco, tá vendo? Aqui, Beatriz, ó. Essa é a palavrinha. E aí você descobriu que tem 3 iguais? Isso? Muito bem. E tem mais uma lá para cima, dá uma olhadinha. Aonde? Isso. Então você vai fazer o seguinte, ó. Pega ali uma canetinha. Palavrinhas que você achou, as 4. 4 palavrinhas iguais. Pode circular. Aqui, ó. Assim, uma. Isso. Aí depois, né, não tem aqui no vídeo, mas aí eu leio a palavra, né, para ela, dou a palavra para ela de presente, e aí ela senta. Então, é uma criança, ela, muito, muito tímida, e eu fiquei muito feliz. Ela foi a primeira, não tinha nada marcado, né, vocês podem ver no cartaz, ela foi a primeira a falar. Eu achei muito bacana, ela dá conta de ir, né, de enfrentar essa timidez e apresentar algo que ela tinha descoberto, né. Aqui é uma outra forma de entrada no texto, eles perceberem palavras iguais, palavras gêmeas. Então, eles também, a maioria aqui, né, das crianças não leem, são não leitoras. Então, ela, às vezes, pela silhueta da palavra, né, pelo desenho da palavra, ela percebe que é igual. Então, ela vai aqui, essa criança identifica 2 palavras iguais, que são as palavras você. Anteriormente, uma outra criança tinha já descoberto essa palavra você num desses cartazes, mas ele não viu nos outros, ele só viu em 2. E aí ela ouviu do colega e encontrou outros 2 vocês iguais, né? E aí ela foi marcar. Qual é essa palavra aqui que Você! o Matheus achou? Você. Ah, tem É outra. assim. Você. Então faz a mesma cor do Matheus. Qual que é a palavra? Você. Então são coisas com você que vai ser feito, eu acho. Não. O quê? Ah, legal. E aqui foi interessante porque a gente marca a palavra e se tem outras iguais, a gente marca da mesma cor e liga. Então, o Matheus, que tinha achado o você anteriormente, ele ligou, passou com o giz, né? E eu tinha até esquecido de fazer isso, e ela falou, tem que ligar. Aí ela foi lá e ligou, e a gente usou a mesma cor. E ele também, nesse caso, ele, além de identificar, ele leu. Ele falou assim, eu achei 2D, D com E, que era uma palavra que ele já conhecia, ele memorizou. Eu não sei se ele já tinha visto, se tem no nome completo dele, e ele também percebeu 2D, D com E. E aí ele marca e
e liga. Uma palavrinha. Circula ela também. Isso, circula de baixo. Palavrinha D, legal. Eu acho que você pode olhar aqui se tem alguma D, vê se tem. Acho que não. Aqui nesse exemplo, uma outra forma de entrada no texto que eles fazem muito é utilizar os caracteres do nome próprio, que é o nome mais significativo, que tem sentido para eles, né? Que é a primeira palavra gráfica que eles aprendem e que tem sentido. Então, essa criança, ela chama Júlia, ela também tem, na época, tinha pouco repertório de escrita, de leitura, de palavras, mas o nome dela, ela garantia ali. Então, ela chamava Júlia, ela falou assim, e tem uma palavra escrito criança ali no texto. E ela falou assim que naquela palavra tinha o final do nome, da palavra do nome dela, que no caso era o I e o A. E aí eu vou perguntando, e sempre que eles falam alguma palavra, igual a Joyce mostrou, que não eles fazem uma tentativa e não é o que está escrito, a gente escreve ao lado, no quadro, né, ao lado, em outro papel, no recurso que você tiver, porque sempre a gente leva para o gráfico, para eles observarem a forma gráfica, né? Então, vou colocar aqui. Nossa, uma palavra bonita, né? O que será que está escrito aí? A palavra do último do meu nome. Qual o nome? Meu nome. Nome Júlia ou sobrenome? Meu nome. Seu nome. Então vamos ver, ó. Você é J-U-L-A. J-U-L-A. Aí esse I lá tem o seu nome, isso? Tem o seu nome. Só que é Júlia que está escrito aqui? O que será que está escrito aqui, Júlia? Posso te dar de presente? Está escrito o que você é. Sabe o que você é? A Júlia. Criança. Você não é criança? Está escrito criança. Circula. Agora eu vou chamar quem ainda não. E aí, sempre a gente valoriza o que ela criou de hipótese, compara, se for o caso, amplia, né, esse conhecimento, mostra para ela, então, e dá a palavra de presente para ela, né? Aqui nesse caso, essa criança, ela identificou os números que tinha nesse texto. E era interessante que é uma criança que também tinha pouco repertório de números. Ela não reconhecia números. Se eu falava 2, ela não sabia qual era o 2, por exemplo. E nesse dia, na descoberta, ela quis mostrar os números. E ela, assim, identificou todos os números. Então, as crianças, na descoberta, muitas das vezes, eles vão para os outros caracteres, além das letras. Então, eles vão para os pontos, para as vírgulas, para os números, né? Então, também uma porta de entrada interessante, porque tudo faz parte e contribui para compreender o texto depois, né? Esse. O 2. O que mais que você achou? Espera um pouquinho. Eloá vai achar todos os números. Qual que é esse, Eloá? 3. 1. O que mais que você achou? 4. O que mais? Deixa a Eloá, é o momento dela. Tem mais? E esse, Eloá, qual que é? Ótimo, pronto. Bom, até aqui, nesse anterior, deixa eu voltar aqui. Eu esqueci de comentar. Vocês estão vendo que tem um ponto de exclamação, depois vai ter um slide que eu vou falar sobre ele. E aqui tem as reticências, né, no início do texto. Nesse dia, a criança observou e me perguntou o que são esses 3 pontinhos. Eu perguntei de volta para a turma, ninguém soube responder, mas uma outra criança falou assim, eu acho que ele está pensando. E aí eu fiz esse desenho do balãozinho com as 3 bolinhas ali, né? Falei, seria isso? Ele falou, isso. Eu falei, que legal, realmente, quando tem um balãozinho, essas 3 bolinhas, significa que está pensando, né? Nos textos de gibi. Mas nesse caso, é outro significado. E aí eu explico qual é o significado. Eu falei que anteriormente, que era uma música, esse era o final da música,
anteriormente tinha mais texto, e eu só pus um trecho. E essa criança, quando ouviu essa explicação, num outro dia, passado alguns dias, ele estava fazendo uma história, um desenho livre, num papel, e ele fez os 3 pontinhos e me chamou, falou, professora, antes disso aqui dessa história, tinha mais histórias. E aí, por isso que eu fiz os 3 pontinhos. Então, eu achei muito interessante que ele conseguiu levar, né, o que ele aprendeu, um caractere tão interessante, para um momento dele livre de escrita, de desenho. Aqui, que é o que eu comentei dos espaços em branco, também é uma outra forma de entrada no texto, às vezes até para ajudar aquela criança que está com um repertório ainda bem pequeno, né, de conhecimento de escrita, e aí a gente pode vir pedir para ela identificar os espaços, né, é uma forma dela também entrar no texto. Mas nesse caso, que tem essa foto aqui, nesse dia, esse aqui é um trecho de uma história, várias crianças estavam só falando assim, achei o F. Aí ele mostrava o F, aí eu contava que esse F pertencia a uma palavra, assim como eu expliquei lá com o exemplo da letra Q. E várias crianças fizeram isso. Eu falei assim, vamos tentar achar a palavra inteira, vocês estão falando uma letra só, né? Não é uma letra só, né? Fui falando alguma coisa nesse sentido. Aí essa criança falou assim, mas eu achei uma palavra de uma letra só. E ele foi lá e mostrou os 2 espaços entre a letra E. Ele falou assim, aqui, tem um espaço aqui e um espaço aqui. Essa é uma palavra de uma letra só. Ele não sabia ler E, mas ele identificou visualmente a palavra com uma letra só por conta dos espaços em branco. Eu achei muito interessante essa percepção dessa criança, né? Aqui, uma outra forma de entrada no texto muito usada na educação infantil são as imagens, né? Pelo menos 2 imagens que sejam possíveis, que ajudem a entender o sentido, o assunto, né, do texto. Aqui era um baú, as crianças gritaram baú, ela falou ali baixinho para mim tesouro, e tinha a palavra, e o que estava escrito era tesouro mesmo no texto. E quando eles identificam a imagem, a gente sempre conta que tem a palavra ou algo parecido que está escrito, né? Que aí ele pode ligar a palavra à imagem, que é uma forma de relacionar diretamente ao significado, né, da palavra à imagem. E depois, junto desse vídeo, tem uma criança que fala, tesouro parece besouro, ele grita lá de trás. E ele foi, né, pro sonoro, né? A forma como a gente fala tesouro, besouro. Aí, o que eu faço? Eu levo para a forma gráfica. Então, eu escrevo no quadro o tesouro e pergunto para ele como que eu faço para transformar tesouro em besouro. E como ele é uma criança que já estava quase que lendo, ele tinha muito repertório, ele mesmo falou, troca o T pelo B. E eu faço isso no quadro, apago e vocês vão ver o vídeo aí como que ficou. Um tesouro. Acha a palavra tesouro. Muito bem, pode ser para ele. Tesouro parece com a palavra tesouro. Parece. E também O Gael falou uma coisa bem legal, ó. Deixa eu jogar no tesouro. E qual que você falou? O que eu faço pro tesouro virar besouro? tirar o P e colocar o P. Aí vira besouro? Vira mesmo, parabéns. Legal, hein? Só pegar uma letrinha. Aniversário. Que nem ali. Olha aí. Diário. Liga no diário. Isso. Eles também foram percebendo, tinha algumas palavras que eles já viram, né? Já começaram a reconhecer essa palavra no texto, porque é a palavra aniversário, que tem no cartaz, no painel de aniversários, e a palavra diário, que eles têm um diário de 10, então são palavras que eles já conhecem, então eles reconheceram no texto.
Bom, e aqui eu trago, então, essas foram as entradas, né? As formas de entrar no texto que eu quis trazer, porque faz toda a diferença para a dinâmica do momento da descoberta, né? E eu também quero enfatizar aqui, não sei se vocês foram percebendo, os textos que a gente escolhe na educação infantil sempre levam muito para o lúdico. Sempre tem uma questão muito lúdica envolvida ali. Aqui eu não mostrei foto, mas às vezes a gente faz binóculo, porque eles vão ser os detetives daquela descoberta, eles vão descobrir um segredo. Então a gente sempre faz todo um teatro ali em torno, porque o faz de conta é o que mobiliza e que a gente entra em sintonia ali com a criança. Bom, aí eu trouxe aqui alguns exemplos de textos que nós trabalhamos e formas de retorno ao texto. Tá? Então, por exemplo, esse aqui era uma receita de um pão ázimo, que a gente estava trabalhando na cultura da Páscoa. Quem ia trabalhar a receita era a outra professora que eles têm do Espaço Cultural, mas antes a gente fez a descoberta na sala de aula comigo, que é a professora regente. Então, aqui eu trouxe algumas falas que eles foram dizendo durante a descoberta. Então, deve ser de fazer massinha ou panqueca, porque eles viram a imagem. Aí outra criança falou, tem o número 100 e outros números. Essa palavra aqui é igual a essa, mostrou o trigo. Então, assim, tudo que eu fui mostrando ali nas formas de entrada foi aparecendo aqui, né? Entrar pela imagem, observar números, né? Outros caracteres, observar palavras iguais, fazer referência da palavra com a imagem. Então, falou assim, tem um azeite. Essa aqui deve ser a palavra azeite. Mostrou uma palavra com A, que ele hipotetizou que poderia ser, e de fato era, poderia não ser. E aí eu teria que falar, né? Ou validar, ou mostrar qual seria a palavra. Uma outra criança também falou, eu achei água, e esse aqui deve ser água, porque também começa com A. Achou as duas palavras água. Bom, teve muito diálogo, no final eu pergunto, então, sobre o que será o texto, e uma criança falou, né? Uma receita. E aí eu faço a leitura. E o retorno ao texto, um pouco diferente do segundo ano, onde a Joyce explicou, a gente mais vivencia o texto, para que eles também entendam a função do texto, né? Para que serve um texto culinário? Para eu seguir a receita, para ver quanto que vai de farinha, quanto que vai de água, e eles entendem para que serve um texto. Então, eles vivenciam o texto, né? Então, aqui foi o dia de fazer o pão. Desculpa. Esse outro texto foi um convite, na verdade era um convite para as famílias de um seminário que ia acontecer, né? Então, como foi falado, toda possibilidade de leitura, de descoberta, tudo que chega na sala, a gente usa para fazer descoberta de texto. Então, isso era um convite às famílias, nem era um texto muito lúdico, nesse caso, né? Mas nós fizemos, porque ia para casa, né, esse convite. E aí, eu comecei, né, perguntando do que trata o texto, que eu sempre inicio com essa pergunta, e prontamente uma criança falou assim, é só ler aqui, e mostrou o título, né, onde estava escrito convite. E ele entendeu que, às vezes, né, ao ler o título, facilita entender o tema, né, o assunto. Eu falei, que legal, então lê pra gente. Ele falou assim, CONVITE, né, soletrou rapidinho. Falei, bacana, mas o que está escrito aí? Ele falou assim, agora junta tudo e lê, mas isso eu não sei fazer. E aí a gente foi percebendo, né, que realmente nomear as letras não contribui para compreender a palavra, né? Então, ele sabia nomear todas as letras, mas ele mesmo falou, não sei. E aí eu fui perguntando se alguém sabia, a gente sempre pergunta, e aí depois eu conto para ele, então, qual é a palavra. E aqui na educação infantil, eles fazem muita referência aos nomes e palavras que eles já conhecem, ou nome próprio, ou outras palavras. E tudo que eles vão falando, eu vou escrevendo ao lado, né? Então, aqui, a criança falou, essa aqui parece floresta, que é o nome, porque a gente faz um cartaz de rotina, todos os dias a gente coloca palavras e monta a rotina. Então, chegada, educação física, lanche, parque, floresta, que é o espaço gramado que a gente tem, a gente monta a nossa rotina. Então, eles veem essas palavras todos os dias, e eles já memorizaram. Então, eles usam muito como repertório para criar hipóteses. Então, eles falaram que parece floresta, e era família. Então, o que eu faço? Eu escrevo floresta e a gente compara. Aqui parece polícia, e era político. E eu até perguntei, onde você conhece essa palavra polícia? Ele falou, num jogo que eu vi, né? Vi num jogo.
Aqui parece saída, e era sala, que é a palavra da rotina, saída. Tem esses números aqui. Aí uma criança falou, isso é a hora, né? Que tinha a hora, o local e a data. E alguém mostrou o logotipo da ESEBA. Ah, é da ESEBA, né? Que é o nosso colégio. Então, a gente vai sempre colocando, confrontando as hipóteses deles, valorizando, mas comparando e escrevendo a forma gráfica, tá? Nesse dia, o retorno ao texto, na verdade, a gente não explorou mais, porque era participar do seminário que ia acontecer, tá? Essa descoberta era uma música, até mostrei essa foto já anteriormente. Esse exemplo dos 3 pontinhos eu já contei, né? E esse exemplo aqui, o segundo dessa fala, uma criança fala assim: tem uma letra, tem um i virado de ponta cabeça, um i virado, né? Que era o ponto de exclamação. Aí outra criança fala: não é um i, é um ponto, quer dizer perigo. Aí outra criança fala, pena que eu não filmei, né? Porque nem sempre a gente consegue filmar. A outra criança fala, não é perigo, porque perigo começa com P, porque ele estava relacionando a última palavra a tim, né? Perigo começa com P e essa começa com A. Mas aí ele volta e fala assim, é um aviso de perigo mesmo, porque tem uma placa que tem isso aí. E ele vai lá e faz aquele desenho daquela placa ali, aquele triângulo e exclamação. Então, assim, eu achei muito interessante esse diálogo aí que aconteceu. Aí também tinha um desenho de um elefante, aí a criança mostrou várias palavras que começavam com E para tentar descobrir qual era o elefante. Outra criança reconheceu a palavra nome, imagino que é porque nas atividades a gente põe a palavra nome para eles completarem. Outra identificou as notas musicais, falou deve ser uma música. Tinha a imagem de um homem espirrando, aí a criança falou, tem muita gente doente em Uberlândia mesmo. E aí alguém viu e falou assim, aqui é um gigante, na primeira figura ali. Aí ele tenta fazer uma finalização da interpretação do que é esse texto. Ele falou assim, aqui é um gigante que está doente, né? Que falou do doente ali. É uma música, né? Que outra criança falou da música. É uma música do gigante e ele anda assim, ele mostra aquele outro desenho que tem um passo ali e ele imita. E aí o retorno ao texto é brincar de ser gigante. Então a gente fez casinhas pela sala e eles eram gigantes, a gente coloca a música e eles dançaram e andaram como se fosse o gigante do texto que eles tinham lido. Esse outro exemplo é uma história, né, que também tinha até colocado essa foto lá. Aqui a criança identificou a palavra flor, na verdade ela reconheceu a palavra flor, porque eles eram, no ano anterior, a turma dele chamava Turma da Flor, ele lembrou dessa palavra e mostrou. E aqui tem outro diálogo muito interessante, que ela fala assim, aqui parece Maria, e mostrou a última palavra lá, que é Manacá. E como a gente trabalha com a dupla caixa a gente já viu, né, nas outras palestras que teve aqui, contribui muito para a criança perceber nome próprio, né? Início de frase, de texto. E aí, quando a criança falou que parece Maria, imagino que é porque estava com letra maiúscula e as demais minúsculas, né? E aí eu pergunto, vocês viram que está com a letra maiúscula aqui? Aí a outra criança falou assim, deve ser então o nome da flor. Então ele já identificou que pode ser um nome, né? Um nome próprio. E aí eu faço a leitura, porque nenhuma criança conseguiu ler, né? O que estava escrito ali. Eu falei, não, então eu vou ler para vocês. Aqui está escrito Manacá. Aí uma criança falou, nossa, parece macaco. Aí eu escrevo a palavra macaco e a gente compara. E eu conto e realmente é o nome da flor. E aí eles foram fazendo várias, né, inferências ali. Aqui tem a palavra descoberta, parece a palavra descoberta, que é uma das fichinhas da nossa rotina, é descoberta de texto. E aí eles falam, né? Tem descoberta igual de dedo, igual de dente. Então, tudo que eles falam eu escrevo, né? Para eles observarem, então, o que é igual, até que ponto é igual, se são palavras que têm sentido, significados diferentes, né? E eles observaram, então, palavras jogos e jardim, parque e perfume,
Aí a criança que falou que tem a palavra com uma letra, que era aquela dos espaços, né? Então, assim, é muito dinâmico, né? O tempo todo a gente está escrevendo e eles falando. Até tem um guarda-chuva desenhado ali no cantinho, que tem uma música que a gente canta, que fala que o J parece guarda-chuva, e eles comentaram, então foi desse jeito. Nesse texto aqui, na verdade é um texto, mas ele é em forma de vídeo. Depois eu passo para eles, eu leio, passo para eles. E o nosso objetivo, né? O objetivo, o retorno ao texto tem muito a ver com o nosso objetivo, né? O objetivo do professor. E o objetivo era trazer para eles depois o caderno. Eles têm um caderno de desenho, e nesse caderno a gente utiliza para eles registrarem as palavras descobertas, palavras que têm um sentido para eles, palavras importantes. Então, nesse texto que a gente trabalhou, falava de um menino que construiu um sentimentário, que era um dicionário de sentimentos e coisas importantes para ele. Então, o nosso retorno ao texto foi chegar um caderno, assim como do menino do texto, que ele tinha um caderno de palavras importantes. Então, agora eles também têm um caderno de palavras importantes, e também eles receberam uma caixinha de coisas importantes, porque eles acabam que juntam folhas, pedras, né, plantinha, cartinha, figurinha, aí eles guardam nessa caixinha, porque, como eu contei, né, na educação infantil sempre é muito lúdico, sempre é muito afetivo também, né, o nosso trabalho, e valorizando sempre os sentimentos das crianças, as formas de expressão. Então, esse é o nosso objetivo. Em outros lugares? Então, vê, Felipe. Mostrei vários exemplos de entrada no texto, eram pistas de uma caça ao tesouro, né? E aí, já está bem rabiscado ali em cima, naquela imagem, e aí essa criança vai observando, então, as palavras pistas, e logo ele já entende sobre o que é o texto. Você tem mais palavras pistas. Pista 1. Espera um pouquinho, Laura. Ou então... Felipe, sobre pistas. O que é quando tem um texto que tem pistas? O que isso significa? Uma pista para poder achar um tesouro. Uma pista para achar um tesouro. Joia. E aí o retorno ao texto, então, era fazer a caça ao tesouro, vivenciar. A gente montou um circuito na sala seguindo as pistas, e eles brincaram bastante. Foi bem interessante, eles amaram fazer esse retorno ao texto. Esse daqui é um texto de uma música que chama Onça Pintada, do Zé Cabaleiro. Foi próximo da festa junina, que a gente queria trazer essa temática de roça, de bicho. E aí, nessa descoberta, eu não tenho vídeo dela, mas eles foram observando que nem a palavra quem, né, que a gente observou naquele momento. Observaram a palavra foi e lembraram de flor. Observaram os pontos de exclamação, de interrogação. De novo, eles falaram das reticências. Observaram a palavra pintou e lembraram da palavra pintura, que a gente tem na rotina. A imagem da onça. Foi uma descoberta bem tranquila. Num outro dia, eu tinha tirado o cartaz da parede, pus na mesa para poder pôr um outro texto. A hora que eu vi, as crianças estavam sentadas nessa foto aí, sentadas cantando a música, que era uma música, eles decoraram, ela bem curtinha e fácil. Eles estavam cantando a música e seguindo com o dedo. Eu achei muito interessante, sim. Foi um momento espontâneo ali deles, que eles lembraram e foram, né, nessa intenção de seguir a música com o texto. Bom, então o retorno ao texto dessa descoberta foi dançar, brincar com a música. E depois a gente trabalhou um retorno da palavra onça pintada, né? Eu até pergunto para eles qual é a palavra mais importante desse texto, que fala sobre o texto, né? No caso era da onça, né? Onça pintada. E aí eu escrevo ela no quadro e eu vou tampando para a gente tentar achar alguma palavra escondida. E também a gente faz de uma forma bem teatral ali, como se fosse até um tesouro mesmo que a gente encontrou, né? E aí a gente descobre a palavra pinta, né? Eu tampo com as mãos e eles descobrem que existe, se eu tirar o dado pintada, vira pinta. E aí aquele caderno que eles tinham recebido, eles registram. Então, eles escrevem onça pintada, peço para circular e desenhar. E eles desenham, então, do jeito que eles quiserem, né? E registram do jeito que eles quiserem. E aí, até surgiu uma pergunta
anteriormente no chat sobre o tipo de letra, a gente usa a dupla caixa, mas a educação infantil, eles estão também aprendendo a questão motora mesmo, né, de escrever. Então, às vezes, quando eles me pedem, eu faço a caixa alta embaixo, só para eles saberem, porque às vezes em casa a mãe ensina, né, fazem eles aprender, copiar, isso a gente vê de tudo, né, às vezes na intenção de ajudar. E aí eles pedem, e na outra letra qual que é? Aí eu mostro, então eu faço as duas formas só para eles compararem. Eu falei, os dois estão escritos onça pintada, né, porque existe a outra forma também. E aí eu deixo livre no momento da cópia com a letra que eles quiserem, tá? Bom, essa descoberta aqui, essa atividade foi bem gostosa, porque foi no momento da festa junina, que a gente fez um cardápio de brincadeiras, como se fosse um cardápio mesmo, né? Que a gente pega lá o cardápio de comida, né? Assim, e aí a gente colocou o cardápio de brincadeiras e os itens eram as barraquinhas, né? Pescaria, sete-a-lata, enfim. E aí eu coloco esse texto, logo eles já viram que é da festa junina, mas o que da festa junina? É uma música, uma história, uma poesia? Não sabemos, né? E aí eles vão fazendo as inferências, foi bem tranquilo, porque tinha muita imagem, então eles foram direto nas imagens, mas a gente tentava, então, identificar as palavras, né? O que será que está escrito? E aí essa criança percebeu a palavra pescaria. Hã? É T. E até onde vai? O Theo tem razão. Aqui está escrito pescaria. Circula aqui. É que tem na festa junina. Esse texto é de festa junina. Esse texto é de festa junina, mas ainda não está. Agora, Theo, tem mais um lugar escrito pescaria. E isso pode circular. Acho que agora isso alcança. Deixa. Ah, não. Aí. Mas eu quero aqui pertinho. Aqui. Onde está no isso. No início, ele tinha falado uma outra letra, tipo assim, essa palavra aqui é pescaria, essa aqui que começa com B, sei lá. Desculpa. E aí, por isso que eu falo, é P, né? Porque ele nomeou de um outro nome, aí eu falo que é o P, mas aí ele já identificou até onde vai a palavra, e aí ele percebe que está escrito igual ali do lado e marca, né? E logo uma criança fala, esse texto é de festa junina. Mas até então a gente não tinha descoberto o que de festa junina, né? Teve criança que de novo viu os pontinhos e achou que fosse de novo a reticências, mas aí um falou, não é reticência, não é aqueles, porque são 3, e aqui tem muito mais que 3. E depois, assim como um cardápio, aqueles papeizinhos brancos é como se fosse o dinheirinho. Eles receberam, então, os dinheirinhos. Então, eles receberam alguns vale pescaria, vale sete-a-lata, os dinheirinhos, do jeito que está aí no cartaz. Então, como se fosse o dinheiro, é um vale, né? E aí, no final, eles acabam descobrindo o que é. E aí, o retorno ao texto é a participação, né? Na festa junina, que a gente monta as barraquinhas de uma forma bem simples, só entre as crianças e os docentes, funcionários. Aí vocês devem estar vendo aqui a criança que eles estão com um saquinho pendurado no pescoço, que são os dinheirinhos deles, aí eles têm que achar qual é o dinheirinho de cada barraquinha, né? E apresentar e brincar. Então, esse foi um do retorno ao texto, que mostra aí toda a função da escrita, né? Do dinheirinho, de reconhecer a palavra que tinha lá. E a gente fez mais um retorno ao texto desse texto, que foi, a gente imprimiu o cardápio, né, na folha de atividade deles, pedimos para identificar, né, observar, mas anteriormente a gente trabalhou a palavra lata, então a gente retira a palavra, até brinquei, eu estava com as letras móveis da palavra lata no meu bolso, e aí eu falo que eu faço uma mágica e eu puxo as letras do cartaz e elas vão parar no meu bolso, né? Então, assim, quem é da educação infantil sabe como que funciona. E aí eu coloco as letras no chão e aí a gente vai brincando de trocar a letra inicial de lata por uma outra letra para ver se de repente vira outra coisa, que eles conheçam. E a gente vai trocando e formando novas palavras. Palavras que não existem, a gente descartava, né? E palavras que existiam, a gente ia guardando aí as letrinhas. Aí eles fazem um registro que eles descobriram a palavra data, pata, gata e bata.
E também tem esse desenho ao lado, que eu pedi para eles, se eles fossem fazer o cardápio deles, das brincadeiras deles, que eles mais gostavam, qual seria. Aí eles desenham lá a brincadeira que eles gostam mais, que poderia ter na festa junina, por exemplo. Alguns outros exemplos de retorno ao texto que a gente tem feito na educação infantil, que é essa de a palavra presa. A minha turma do ano passado era Floresta Encantada, o nome da turma, e aí eles descobrem, né, que dentro de floresta pode ter a palavra flor, pode ter esta, aí até uma criança fala, pode falar esta flor se trocar. Falei, pode, né, forma até uma frase, né, e de encantada tem a palavra canta. Uma outra forma, que é a que a Joyce mostrou das letras móveis, né, fatiadas, e aí era a palavra peteca, que a gente tinha trabalhado num texto, aí eu entrego o envelope, ele tenta montar, e depois ele confere no gabarito ali do envelope se era daquele jeito mesmo, se tinha que trocar alguma letra de lugar. E a gente faz muito um cartaz de palavras descobertas, né, e vai colocando lá as palavras que foram mais significativas, descobertas dos textos, a gente vai colocando lá e vai usando até como fonte de pesquisa, né? Será que tem alguma palavra? A gente precisa saber como que escreve tal palavra. Será que tem alguma no nosso cartaz que nos ajuda? E a gente vai lá e olha no cartaz, né? E são as palavras que também às vezes vão para o caderno, enfim, tem todo esse movimento lá na sala. E aqui, para finalizar, já estou finalizando, eu trago aqui uma finalização de uma descoberta, que é essa que foi da pista, né? No final, então, a gente vê que já esgotou, eles já levantaram várias hipóteses, já é possível, então, de descobrir sobre o que trata o texto, né? E aí eu faço essa finalização com eles. Sobre o que trata o texto? Algodão. Tem algodão. Baú de tesouro. Tem Diário de ideias. Tem diário de ideias. Caneta azul. E aqui está escrito pista. Então, sobre o que é isso? Uma pista que a gente tem que achar. E quando a gente tem que achar pistas, a gente acha o que no final? Tesouro. E quando a gente tem pistas e tesouro, como que a gente chama isso tudo? Caça ao tesouro. Qual? Não é hoje. E depois, né, eu leio, né, na verdade, depois eu não tenho aí o vídeo, mas eu leio todo o texto que eles fizeram a descoberta. Bom, eu finalizo aqui, são alguns exemplos de práticas que a gente tem feito, a gente está aprendendo ainda, como a Joyce falou, a gente assiste os vídeos e fala, nossa, eu podia ter falado outra coisa para a criança, ou ter feito outra intervenção, né, mas durante a prática ali, e junto com as crianças, tudo ao mesmo tempo, né, então, às vezes deixa passar alguma forma que a gente poderia explorar mais, né, ou às vezes alguma coisa que a gente se equivocou, não, fui pro fônico, não fui pro fônico, né, então, mas eu acho que tem sido muito rico, porque as crianças realmente têm conseguido compreender os textos, né, não tem ficado preso a soletrar, a identificar uma letra ou outra e entender, né, compreender o sentido do texto, que esse é o objetivo. E todos podem participar, né, por isso que ela é humanizadora, a gente entende que tem sido uma experiência muito rica. Temos que, aos poucos, mostrando e até mesmo convencendo as famílias, porque é diferente, né, da forma como eles esperam, como eles aprenderam, como eu também aprendi, ensinei até pouco tempo atrás, mas a gente tem colhido bons frutos. Então, eu agradeço a participação aqui e de poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho.